Olá pessoal, você está no canal Assim Se Faz. Hoje eu vim trazer um vídeo para tirar dúvidas de duas amigas do canal, Helena Regina e Monilena. As duas têm dúvidas sobre o tamanho de fio de nylon que eu uso para fazer o cinto. Cantinho Jovem também fez uma pergunta, aonde eu compro o botão. Esse botão, quando eu cheguei lá no armarinho, tinha ele, eu gostei e pedi e comprei. Mas geralmente, quando eu vou comprar botão, eu falo botão de strass. Ou você pode pedir um botão espelhado também, tá bom? O Gil Santos também fez uma pergunta, se pode usar uma pérola no meio, menor. Pode sim, desde que não seja muito pequena, porque senão vai dar diferença no cinto e ele vai ficar nesse formato. Vai criar espaço porque a pérola é muito pequena. Você pode usar só um pouquinho menor, tá bom? Então, hoje eu vou explicar tudo no passo a passo, tá bom? Então, primeiramente, pessoal, o que eu vou ensinar é que o que é uma base de cinto. A base de um cinto é a primeira carreira do cinto. E o que é um acabamento do cinto? São as argolas que eu coloco no cinto, né? Cada argola, ela tem o seu tamanho. Dependendo da pérola, a argola vai ficar pequena ou a argola vai ficar grandinha, né? Então, é assim. Eu tenho o lado da argola sem botão e também tenho o lado da argola com botão. As primeiras medidas, como que eu tiro? Eu vou usar esse tubo para demonstrar como eu tiro a medida da cintura. Esse tubo, eu vou usar uma medida aqui de 20 centímetros, ó. Eu tenho uma medida de 20 centímetros desse tubo. A sua cintura é dessa maneira, você vai pegar, medir a sua cintura, vai ver quanto deu, né, a medida, e você vai fazer o cinto menos do que essa medida. Por quê? Porque você vai fazer a base e você vai fazer os acabamentos, tá? Então, você aqui no caso deu 20 centímetros. Eu não posso fazer uma base de 20 centímetros, porque quando eu for colocar os acabamentos, vai passar, entendeu? O acabamento ele é colocado em dois lados. Então, vai passar da medida. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, quando eu for fazer, eu tenho que fazer um acabamento. Eu posso fazer o acabamento sem o botão primeiro e medir quanto tá dando, né? Depois, eu coloco no mesmo, eu coloco o botão e vejo qual foi a medida que deu, entendeu? Porque aqui, ó, eu tô usando uma pérola 10. Então, a medida aqui, ó, com o botão, vai dar um acabamento de 4 centímetros. Aí, eu tenho que medir com a pérola 10 sem o botão. Aqui eu já tenho sem o botão. Então, vai dar em torno de 3 centímetros. Esse 4 centímetros mais o 3 centímetros, eu tenho que somar eles dois juntos, né? Para me obter a diferença daqui. Então, o que eu vou fazer? 4 mais 3 vai dar o 7. Então, aqui eu tenho 20 centímetros de cintura. Eu tenho que tirar daqui 7 centímetros. E o restante que sobrou, que no caso é os 13 centímetros, eu vou trabalhar minha base, né? A base é a primeira carreira que você fizer. Essa base, ela vai servir para tudo. Para fazer esse modelo de cinto, ela vai servir para fazer esse modelo de cinto, ela vai servir para fazer esse modelo, qualquer modelo de cinto, o primeiro é a base, é a primeira carreira de pérolas, tá bom? Então, isso é uma base. Aí, o que eu faço? Para ficar mais fácil para vocês, aqui deu 20 centímetros, eu somei 4 que eu medi,
mais o 3, deu 7, eu somei os dois. O que que eu vou fazer? Uma forma certinha de cair certinho é você vir tirando. Comecei do 20 aqui. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros. Eu tenho que parar aonde deu 7. O que que me restou? Restou 13 centímetros. Aqui, ó, 13. Restou aqui. Então, eu tenho que trabalhar uma base de 13 centímetros. E como que eu vou fazer agora a base? Então, eu vou fazer uma base para vocês, tá bom? Antes de começar a fazer a base, eu vou mostrar para vocês o fio de nylon que eu uso. Eu uso o fio de nylon 030 quando eu vou fazer com a pérola número 8, né? Quando eu vou fazer o cinto com a pérola número 8 ou número 6, pérola número 6. O 35 eu uso mais com pérola número 10 e pérolas maior do que o número 10, né? Como a pérola 18, que eu fiz aqui esse cinto. Aí eu uso o 35, nylon 35, tá bom? O fio de nylon, pessoal, eu costumo cortar 1 metro e dobro no meio. Aí fica 50 centímetros ele dobrado, né? 1 metro ele inteiro e dobrado 50 centímetros. E aí eu começo a trabalhar. Então, agora, vamos fazer dessa maneira. Uma pérola, 2 pérolas, 3 pérolas e uma pérola para entrelaçar. Certo? Esse aqui é o mesmo processo que a gente usa para fazer os outros cintos, que tá nos outros vídeos aí, tá bom? Esse é o mesmo processo. O que eu quero mostrar para vocês é como eu troco o fio de nylon agora. Ele vai terminar, quando esse fio terminar, aí eu vou ensinar como colocar o fio. Agora, você pode ver que o fio tá pequeno. Não vai ter condições de eu continuar com o fio pequeno. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pérola de um lado do fio, outra pérola do outro lado do fio, e vou pegar uma pérola que, ao invés de eu entrelaçar, eu vou colocar só de um lado do fio, vou segurar o fio que tá do meu lado esquerdo, onde eu coloquei essa pérola, aí vai ter 2 pérolas do mesmo lado. Vou pegar esse fio com outro fio e vou dar um nó. Eu vou dar um nó bem apertado, que é para não ficar folgado. O fio de nylon, ele é um fio que ele desliza, então é importante dar uns 4 nó. Você não precisa deixar o fio muito pequeno para poder dar um nó. Um pouquinho maior também você pode dar um nó, que facilita mais. Agora, o nó tá aqui aparecendo, eu tenho que passar esse nó para dentro da pérola. Então, eu pego um fio e passo dentro da pérola um fio. Depois, eu passo outro fio dentro da pérola. Aí, eu puxo e escondo aquele nó que estava aparecendo aqui. E o que que eu vou fazer? Eu tenho que passar esse fio mais dentro das pérolas. Porque se eu cortar esse fio pequeno, ele vai soltar, tá bom? Então, eu tenho que passar mais dentro das pérolas. Ó, passei. Aí, eu consegui aqui, com esse fio pequenininho, passar nessa parte aqui e um pouquinho aqui.
mas você passa mais. Procura passar um bom pedacinho para ele não soltar, tá bom? Essa é mais uma dica. Então, aqui não vai dar os meus 13 centímetros, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar para dar os 13 centímetros. Mas o que que houve? Acabou meu fio e eu já passei ele aqui dentro, então eu tenho que continuar. Eu corto um pedaço de fio que dê mais ou menos para mim terminar. Se for entrelaçado, se for nesse modelo aqui, você corta um tamanho grande para dar até para virar, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu cortei, agora eu venho aqui, nessa pérola do meio, e vou colocar o fio, passando de um lado para o outro, e vou continuar o trabalho, tá bom? É assim que troca o fio, pessoal. Coloco uma pérola de um lado, outra do outro, e é o mesmo processo que você faz, tá bom? Esse é o processo que você já conhece. Quem assiste aí os vídeos que eu ensino de cinto já conhece esse processo aqui. Uma pérola de um lado, outra pérola do outro lado, e uma pérola para entrelaçar, passando o fio desse lado para esse, e desse lado para o outro lado, e puxar. Agora, vamos ver se deu os 13 centímetros. Ainda não deu os 13 centímetros, então, eu vou continuar fazendo. Uma pérola de um lado do fio, outra pérola do outro lado do fio, e uma pérola que é para entrelaçar. Agora, eu vou olhar se já deu os 13 centímetros. Vamos ver? Vamos aqui, e ó, deu aqui os 13 centímetros, que é o que eu preciso, tá bom? Então, é assim que faz, tá bom? Que troca o nylon e você continua fazendo. Agora, eu vou mostrar o que pode acontecer quando você for fazer o cinto entrelaçado. Você fez a base, né? Chegou o centímetro que você quer. Você vai fazer entrelaçado agora. Mas o que que aconteceu? Quando aqui pode chegar tanto com nylon, como pode chegar sem nylon. Se chegar com nylon, você vai apenas fazer dessa maneira, ó. Vai colocar duas pérolas, uma e duas. Na parte de cima, né, nessa parte de cima, ó, nessa parte de cima, você coloca duas pérolas. E na parte de baixo, você coloca uma pérola só. Pega o fio que está com as duas pérolas e introduz na pérola que você vai estar segurando. O fio vai mudar de posição, então, eu vou ter o fio que é parte de cima e o fio que é parte de baixo. Então, vou colocar uma pérola, duas pérolas nesse fio em cima e uma pérola no fio de baixo. E vou pegar a ponta
colocar nessa pérola. E vou puxar. Aí, o que que vai acontecer? Eu tenho que prender esse fio que ficou solto, né? Eu tenho esse fio que está na posição de baixo e esse fio que está na posição de cima. Ele vai ser introduzido na terceira pérola, primeira, segunda, terceira. Dessa forma, desse lado para o outro lado. Aí, você vai agora só colocar uma pérola, 2 pérolas, vai pegar o fio que não tem pérola nenhuma, que é esse fio que está em cima das pérolas, e vai introduzir dentro dessa pérola. E vai prender esse fio também, passando desse lado para o outro lado. Você vai continuar esse trabalho de 2 pérolas nesse fio de baixo, ó, 1 e 2. Esse processo você vai continuar até o final. Aqui eu vou ter sempre um fio sem pérola nenhuma. Esse fio vai ser só para introduzir nenhuma das pérolas, que é a primeira, segunda pérola, que tá nesse fio aqui embaixo. Aí, você puxa, primeira, segunda, terceira, você prende. Então, esse processo daqui da frente para frente é tudo a mesma coisa. Vai até o final fazendo dessa maneira. O que vai mudar um pouquinho é quando chegar lá no final. Aí, depois eu vou mostrar. Agora, você viu que eu continuei fazendo entrelaçado, por quê? Porque quando eu vim da base, eu já tinha sobra de nylon, né? Aí, então, eu vim com a base, eu tinha sobra de nylon e continuação ao trabalho. Mas e se esse nylon não tem sobra, que é esse caso aqui? Como que eu faço? Então, você vai cortar um pedaço de nylon, vai introduzir nessa pérola do meio. Introduziu, você vai continuar. 2 pérolas, ó, 1 e 2. No fio que está em cima, e 1 pérola no fio que está embaixo. Vai pegar a ponta desse fio e introduzir desse lado para este lado. Você vai ter o fio de cima, vai ter o fio de baixo, e o fio de cima você vai colocar 2 pérolas, 1 e 2. E o fio de baixo você vai colocar 1 pérola. Vai pegar a ponta desse fio de cima e vai introduzir nessa pérola que você já vai estar segurando. Agora, o que que você vai fazer? Você tem um fio que virando tudo de lado. Você tem um fio embaixo e um fio em cima. O fio que está em cima, você vai introduzir desse lado para o outro lado. Vai introduzir e vai ficar dessa maneira. E vai continuar agora, o processo muda um pouquinho, só com 2 pérolas. 1 e 2. Vai continuar até o final. Pegou? Aqui você tem o fio de baixo e o fio de cima, que é em cima das pérolas, que você vai introduzir desse lado para o outro lado. Entendeu essa parte? E agora, eu vou mostrar também como trocar o fio aqui.
Eu vou colocar mais 2 pérolas. Uma pérola e 2 pérolas. Ao invés de eu pegar essa segunda pérola e vir com fio para introduzir, eu não vou fazer isso, eu vou dar um nó. Agora, eu vou dar um nó, ó. Um nó, 2 nó. No caso de vocês que vão fazer o cinto, dá uns 4 nó. E aí, sobrou essa parte de nylon. Eu não posso chegar aqui e cortar, porque se eu fizer isso, o nylon vai desamarrar e vai soltar, vai desmanchar meu cinto. Então, eu tenho que passar para dentro das pérolas. Passei um fio. Agora, eu vou passar o outro fio. Passei. E o processo é aquele que eu já ensinei, que vocês têm que ficar passando dentro das pérolas, tá bom? Vai passando os fios dentro das pérolas. E ainda no sentido certo, onde tá o nylon. Você sempre vai passar onde já tem o nylon. Eu vou cortar agora, porque senão o vídeo, como eu já expliquei essa parte, se eu ficar passando, o vídeo vai ficar bem demorado. E eu quero ensinar ainda a parte do nylon que vocês vão colocar aí. Então, aí, passei e terminou o nylon, só que eu tenho que continuar. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu corto um fio de nylon que eu acho que vai dar para mim terminar agora o meu cinto. Também, se não der, né, você corta, faz o mesmo processo e corta de novo outro fio. Mas agora eu vou explicar como vai colocar. Tá aqui, parou aqui. Eu tenho essa pérola aqui, que é a última pérola. Eu tenho a primeira, segunda e a terceira. Eu pulo essa primeira pérola, vou para a segunda pérola e introduzo o fio de baixo para cima, nessa pérola do meio. O fio tá saindo aqui, ó, e ele tá solto aqui. Esse fio eu vou pegar e introduzir nessa terceira pérola, ó, primeira, segunda, terceira, essa ponta de fio, eu vou introduzir nessa terceira pérola e vou puxar o nylon, deixar as pontas dele juntas, né, do mesmo tamanho, e vou dar continuidade ao meu trabalho. Como que eu vou dar continuidade? Normalmente, como se eu já tivesse o nylon aí. 2 pérolas, 1 e 2. Vou pegar o fio que está aqui no meio, o fio que não tem pérola nenhuma, e vou introduzir, passando desse lado para esse, puxando e prendendo. Agora, eu vou prender nessa pérola, passando deste lado para o outro lado. Perceba que eu passei primeira, segunda, na terceira pérola. Vou continuar o meu trabalho normalmente. 2 pérolas. 1 e 2. Segura essa segunda pérola, pego o fio que não tem pérola nenhuma e vou introduzir, passando desse lado para esse lado, puxando, e vou prender aonde? O fio aqui está solto, eu tenho que prender ele, eu puxo os 2 fios, vou prender primeira, segunda, terceira pérola. Então, vamos lá, vamos prender na terceira pérola, passando desse lado para o outro lado. Novamente, 2 pérolas. 1
e 2. Vou pegar o fio que não tem pérola nenhuma e vou introduzir nessa pérola, passando desse lado para o outro lado. Agora, perceba que eu cheguei ao final, mas não muda muita coisa, ó. Primeira, segunda, terceira. Eu vou passar aqui o fio dentro dessa, prender, né? Desse lado para o outro lado. Essa parte aqui tem um segredinho, tá? Ó, ficou assim. Só que você vai ver que você tem um fio em cima e um fio embaixo. Esse fio de cima, você vai colocar 2 pérolas. Uma e 2. E esse fio de baixo, o que que você vai fazer com ele? Você vai usar ele apenas para prender a pérola. Ó, eu vou introduzir desse lado para o outro lado. Puxei, tá vendo? Vai mudar de posição os fios, a pérola ficou aqui presa, mudou de posição. É assim que faz. Só que como eu cheguei no final, o que que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar assim. Então, eu cheguei no final, aqui eu tenho as 2 pérolas, né? Que foi o final, e tenho esse fio de baixo. Então, ao invés de eu passar o fio dentro dessa pérola, da forma que tá, eu só vou dar um nó. Olha, dei o nó normal, ó, vai ficar da mesma forma, ó, dei o nó. Como é o final, dá 4 nó. Seja no meio, no final, sempre dá os 4 nó. Agora, eu vou passar dentro dessa pérola o primeiro fio. E o segundo fio. E vou puxar. E vou esconder o nó. O processo de passar dentro das pérolas, eu já expliquei para vocês o tamanho, então eu vou cortar. E é assim, pessoal, que fica. O cinto entrelaçado é dessa maneira que faz. A base do cinto, eu expliquei a maneira que faz. E eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. E se você não está inscrito no canal, se inscreva para receber as novidades do canal. E até o próximo vídeo. Tchau, fiquem todos com Deus.